A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para esta terceira aula dos livros poéticos e desta feita estamos estudando o livro de Jó, já é a terceira aula. Nesta aula nós vamos estar concluindo o livro de Jó. Espero que essa lição tenha sido bênçãos para a sua vida. É importante os irmãos estar assistindo as vídeos aula e também lendo os livros, para que possa ter um melhor aprendizado da palavra de Deus, que os nossos videoaulas servem de apoio aos nossos irmãos para estar estudando e compreendendo a palavra de Deus. Também os irmãos façam também nos livros tem os questionários. Os irmãos também respondam o questionário ali, porque também vai facilitar no dia que os irmãos tiverem que fazer a avaliação deste livro. Então vamos continuando o nosso estudo do livro de Jó. A aparente felicidade de Jó, Será que Jó era 100% feliz, Nós vamos estar vendo aqui a felicidade que traz temores, Apesar de ser um crente fiel e devoto a Deus, um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Jó capítulo 1, versículo 1, um homem honrado e bondoso, um sábio respeitado por todos os seus contemporâneos, um homem humilde. Apesar de ser o mais rico do Oriente, Jó não era homem perfeito e nem totalmente feliz. Jó tinha um problema comum aos riscos. Havia em seu íntimo uma deficiência que somente a aprovação a que foi submetido pôde exteriorizar: o medo. Pois ao lamentar sua miséria, disse: porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Jó, capítulo 3, versículo 23. É claro que não existe e nem vai existir homem, pessoa perfeita, a única pessoa perfeita que já andou na face dessa terra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vendo que Jó tinha temores em sua vida, receio em sua vida, e nós vamos estar falando sobre isso. Aqui, continuando, naturalmente a maioria do desejo de Jó era gozar da presença e do favor de Deus, porém o medo lhe tormentava. Será que o patriarca temia perder os seus bens, os seus filhos, ou a sua esposa? Ou será que temia perder a sua fé e o favor divino? Ou temia mesmo o sofrimento físico? Não sabemos qual era seu maior temor, mas o fato de ser provado até o limite da sua resistência, sem contudo blasfemar contra Deus, mesmo sem saber as razões por que lhe sobreveio tanto sofrimento, não deixa dúvida de que ele era um homem sincero e fiel a Deus. Porém, as suas próprias palavras denunciam que mesmo quando estava cercado de tantas venturas, o medo lhe atormentava. Significa dizer que o seu amor não era perfeito, porque a Bíblia diz que no amor não existe temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. De sorte que se o mal da ansiedade não for erradicado, inevitavelmente a pessoa será acometida das doenças chamadas psicossomáticas, Então, o medo, o temor,
aí entra a ansiedade, a depressão. Jó tinha uma espécie de temor, né? Aquilo que eu temia me sobreveio, né? Então, aquilo que nós tememos é isso que sobrevém sobre a nossa vida, né? Então, nós precisamos se agarrar a Cristo, se apegar a Cristo, porque aonde existe o amor, não há temor, lança fora o medo, né? E são inúmeras pessoas que sofrem desses tipos de doença, né? Às vezes o medo, a ansiedade. Quantos crentes a gente não ouvimos que passou por um momento de depressão, um momento de extrema ansiedade, né? E isso é prejudicial, né, à pessoa. Nós vemos que até mesmo o profeta Elias, na sua ânsia, ele chegou a pedir a morte, né? Depois que Jezabel até mesmo ameaçou de morte, procurando a sua vida. Então, ele até mesmo... Então, se Elias passou por isso, Jó passou por isso, né? Muitos crentes têm passado por isso. Não estamos livres de passar por isso, né? Mas o Senhor, ele sabe como tratar os seus servos, e ele tem a restauração, a cura, o milagre para toda ansiedade e depressão que possamos passar, né? Jó perseverou fiel e não blasfemou contra Deus, porém declarou que era um homem infeliz, pois disse: sobrevieram-me pavores, como vento, persegue a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Jó 30, versículo 15. Porém, a verdadeira felicidade não advém de uma vida saudável, nem de grandes posses materiais e financeiras. A Bíblia diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, né? Então, a nossa felicidade, ela está em Cristo, nossa paz, ela está em Cristo. A felicidade do crente não está nas circunstâncias, né? Jesus, ele disse, né, que na verdade no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo, né? Então, em Cristo Jesus nós vencemos, nós somos mais que vencedores, né? Ele disse: vos digo isso para que em mim tenhais paz, né? No mundo tereis aflição. Então nossa paz, a nossa verdadeira alegria está em Cristo, né? E não na riqueza, no dinheiro, na saúde. Porque quantas pessoas têm dinheiro, mas não é feliz? Tem riqueza, mas não é feliz? Ela tem saúde, mas não é feliz? Ainda existe no ser humano, todo ser humano tem um vazio em si. E esse vazio, somente com a presença de Deus, a presença de Cristo, ela pode ser preenchida, né? Para que a pessoa se torne completa, né? Para os que estão atormentados pelos males da ansiedade, o remédio recomendado pelo apóstolo Pedro é lançar essa insuportável fardo aos pés de Cristo, cujos cuidados redundará na cura total da alma, querendo que os seus seguidores pudessem desfrutar da verdadeira felicidade, né? Analise a expressão da sabedoria divina: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, né? Então Mateus capítulo 6, versículo 34,
as palavras de Jesus, né, para que nós não nos inquietemos, né, não nos preocupamos com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Existe 2 dias, né, do ano que não podemos fazer absolutamente nada, né? O dia de ontem, porque já foi, e o dia de amanhã, porque ainda não chegou, né? Nós devemos preocupar com o dia de hoje, né? Jesus, ele na oração do Pai Nosso, ele até mesmo diz, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Jesus não ensinou orando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, amanhã, semana que vem, né? Dai-nos hoje, né? Por quê? Para vivermos a cada dia. Tem pessoa que está preocupada, né, com o pão de hoje, o pão de amanhã, o pão do mês que vem, o pão do ano que vem, se vai estar empregado, se vai estar desempregado, se vai ter o que colocar na mesa, se não vai ter, né? Devemos lançarmos a nossa ansiedade diante do Senhor, né? Disse Pedro, né? Porque Ele tem cuidado de nós. A aparente lealdade dos amigos de Jó. Não faltava amigo aos que são ricos. A Bíblia afirma que as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Está lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 4. Né? Quando a pessoa, né, tem dinheiro, está cercado de amigos, né, que se diz ser amigos, né? Mas quando a pessoa está numa sua situação difícil, os amigos somem, né? Este é o exemplo lá do filho pródigo, né? Enquanto ele estava cheio do dinheiro, era cercado de amigos, né? Aí depois que gastou-se todo o seu dinheiro, aí ele ficou sozinho, né? E ninguém já não dava mais nada para ele, né? Então, desses tipos de amigo nós devemos fugir, né? Não temos dúvida de que a relação de amizade que ele faz Bildade Zoar, mantida com Jó, era antiga. E não é de admirar que antes da provação eles o elogiassem, pois Jó não era somente um homem rico, mas sobretudo uma pessoa íntegra, digna e ainda um grande sábio. Estando Jó no auge do seu sofrimento, através dos seus discursos, os 3 amigos suspeitaram da integridade da fé do patriarca, porquanto demonstraram insensibilidade, indelicadeza e falta de sabedoria para entender os sofrimentos pelos quais passava o mais sincero e piedoso homem, aquele que eles muito bem conhecia. Jó chegou a acusá-los de falta de compaixão e misericórdia. De fato, eles falharam como consoladores. Já os classificou de amigos molestos. Jó capítulo 16, 2, isto é, amigos que incomodam, que ao invés de aliviar o sofrimento e abrandar a dor, aumenta ainda mais. Jó chegou a dizer que se ele estivesse em seu lugar, ele não amontoaria palavras contra ele e não menearia contra eles a sua cabeça, antes o fortaleceria com a sua palavra e com as suas palavras abrandaria as suas dores. Jó capítulo 16, versículo 4 e 5, Jó disse isso. Portanto, a lealdade dos amigos de Jó era apenas aparente. Na verdade, os amigos não são perfeitos, mas são amigos. E como amigos que são, devem ser não somente suportados, mas sobretudo amados. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Provérbios capítulo 18, versículo 24, né? Jesus, ele é o amigo
mais chegado do que o irmão, né? Essa que é uma grande verdade, né? E é o melhor amigo que nós podemos ter. A comunhão incompleta de Jó para com Deus. Antes de ser submetido àquela dura provação, ele não havia adquirido um conhecimento experimental. Até então tinha apenas o conhecimento teórico. E isso contribuiu para que a sua vida de comunhão com Deus fosse estática. Mas a vida de comunhão com Deus não deve ser estática, ela deve ser dinâmica, isto é, precisa ser vivida e desenvolvida, caso contrário a comunhão se torna incompleta. A vida espiritual do autêntico cristão deve ser caracterizada por um constante e ininterrupto crescimento. Analise o que diz a Bíblia sobre este assunto, né? A vida cristã não é uma vida estática, né? É uma vida, na verdade, dinâmica, né? Nós devemos estar crescendo a cada dia, né? Se pararmos de crescer, nós começamos, né, a decair, a cair, né? Por isso que nós precisamos crescer a cada dia, uma vida de crescimento. Provérbios capítulo 4, versículo 18, está escrito: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, né? É claro que nenhum de nós, né, ainda nos tornamos dia perfeito, né? Mas nós devemos a cada dia mais buscarmos estarmos brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito, né? O dia de Cristo, né? O dia do Senhor em nossa vida. Enquanto estivermos aqui nesta vida, neste corpo, nós seremos imperfeitos, né? Mas estaremos sempre buscando a perfeição, né? Que está em Cristo Jesus, né? O cristão, só no momento que ele for, né, glorificado, aí sim, aí ele vai se tornar dia perfeito, né? Então, enquanto isso não acontece, nós devemos estar crescendo mais e mais, brilhando mais e mais, né? Ao andar em comunhão com Deus, o Espírito Santo insufla na vida do crente o caráter de Cristo, de forma que o mesmo possa estreitar a sua comunhão com Deus e desfrutar de uma intimidade cada vez maior com Ele, né? Falando em comunhão, falando em intimidade com Deus, né? Jesus, ele designou 70 discípulos, né, para que pregasse e curasse os enfermos, né? 70, designou 70. Dos 70, Jesus escolheu 12 para serem apóstolos. Dos 12, tinha os mais chegados, que era Pedro, Tiago e João, né? E dos 3 mais chegados, tinha um que era mais íntimo, né? Que deitava sobre os ombros de Cristo, que era João, né? Então agora só resta saber a distância, né? A comunhão, a intimidade que nós temos com Jesus, né? Se somos que nem os 70, ou se somos que nem um dos 12, ou dos 3 mais chegados, ou se somos íntimo como foi João, né? Isso é uma grande lição para nós. Somente através desse processo que é possível concretizar a vontade de Deus, que é formada no crente a imagem do seu Filho, né? Concretizar a vontade de Deus, né? Lá em Romanos capítulo 12, versículo ali
2 em diante, diz a palavra de Deus que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? A palavra de Deus revela a necessidade que o crente tem de ser submetido às provações. Observe as seguintes expressões da Bíblia. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra, né? Salmo 119, 67, né? Então, o salmista, ele diz, né? Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Então, muitas das vezes Deus, ele permite provações em nossa vida, passar por aflições, sermos afligidos, né? Para não andarmos mais errado, para guardarmos a palavra de Deus, né? A ovelha só conhece a proteção do seu pastor, bem como o consolo do seu cajado, quando cai no abismo, ou quando passa pelo vale da sombra e da morte, né? Salmos 23, versículo 4, né? Salmos de Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por que Davi disse? Porque ele passou pelo vale da sombra da morte, né? Com certeza ele passou por uma situação na sua vida que, quem sabe, ele pensa, não, eu estou morto, eu vou morrer. Mas foi neste momento que Deus, ele se revelou na vida de Davi, né? O Senhor estava com ele naquele momento e livrou ele da morte. E Deus, ele ainda faz isso na vida dos seus servos. Da mesma forma, se o apóstolo Paulo não tivesse vivido as experiências que viveu, jamais poderia dizer, eu sei em quem tenho crido. Portanto, a convicção que leva o crente a esperar em Deus nasce da experiência. Por isso o salmista disse, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, né? Salmo 119, 71. Nenhum crente deve ter medo de ser purificado no crisol de Deus, pois ele não nos abandona. Muito pelo contrário, nos momentos mais difíceis, promete estar conosco, prestando-nos a indispensável e divina assistência. Leia. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2, né? Um belo texto do profeta Isaías, cujo, falando do fogo, mais tarde diz a Bíblia que os 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles são lançados na fornalha de fogo ardente, por não adorar a estátua de Nabucodonosor, né? E por causa disso eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas, no entanto, diz a Bíblia que o rei, ele olhou dentro da fornalha, ele não viu 3 homens andando na fornalha, ele viu 4 homens andando na fornalha, e o quarto era semelhante ao Filho do Homem, né? Na verdade, o quarto era o Senhor, era Jesus que estava ali com eles, né? E mandou que eles saíssem do fogo, e eles saíram do fogo, do meio do fogo, né? Não tinha queimado nem as roupas que eles vestiam, né? E nem cheiro de queimado tinha, né? Porque o Senhor, ele passou com ele no meio do fogo, né? O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe quanto somos frágeis. Ele não esquece que somos pó, porquanto jamais permitirá que sejamos provados além das nossas forças. A Bíblia, ela diz, não veio sobre vós tentação senão humana,
mas fiel a Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Né? Então, Deus não dá tentação sobre a vida de alguém acima do que pode suportar. Deus, ele conhecia a Jó, sabia a estrutura de Jó, sabia que Jó suportaria esta provação. Né? Acredito que a maioria de nós não aguentaria, né? Não suportaria passar aquilo que Jó passou, né? Mas Jó só passou porque Deus, ele já sabia que Jó, ele suportaria esta provação. O lugar do diabo na provação de Jó, né? Lembrando que ali estava tendo uma batalha espiritual que Jó e seus amigos desconheciam, né? O diabo intromete-se nas regiões celestiais, né? Vemos aqui no texto da Bíblia, em Jó, está escrito: e vindo o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Está lá em Jó, capítulo 1, versículos 6 a 8, e o capítulo 2, no versículo 1. Né? Baseados no texto citado, boa parte dos comentaristas bíblicos opinam que, antes da morte e ressurreição de Cristo, Satanás tinha acesso, vez por outra, à presença de Deus. Será que Satanás ele tinha acesso à presença de Deus? Quando os filhos de Deus se apresentavam, a Jó apresentou com eles Satanás? Vamos ver, né? Quando então questionava a sinceridade e a retidão dos fiéis. Nesse caso, isso deixou de ser uma realidade após a morte e a ressurreição de Jesus. Então, há quem se diga que Satanás ele tinha acesso às regiões celestiais, ao trono de Deus, antes da morte e ressurreição de Jesus, né? E após a morte e a ressurreição de Jesus, ele não teve mais acesso. Outros, porém, afirmam que a expressão filhos de Deus é uma referência aos anjos. E em conformidade ao livro de Jó, vindo eles apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. E, portanto, sustentam que Satanás tem esporadicamente acesso à corte de Deus, em situações em que a pecaminosidade do homem dá-lhe o direito de interpor petições de justiça estrita, punitiva, ou na circunstância em que a sinceridade dos crentes para com o Senhor pode ser questionada. Alegam, inclusive, que é por esse motivo que o diabo é chamado de acusador, que em grego é diablos, aquele que acusa os cristãos diante do Senhor, dia e noite. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Conforme o comentário de Claudionor de Andrade, no momento em que o diabo adentra os céus, estes são tomados por uma nota de desarmonia e tristeza. Segundo ele, nesse instante os céus deixam de ser céus, faz-se tribunal. O promotor, acusando, oposiciona-se contra o exército das misericórdias divinas. Seu referido texto enigmático, né, que é um texto enigmático, né, de difícil compreensão e por consequente polêmico, convém atentarmos para as seguintes considerações, né? Então, analisando este texto e analisando
que alguns comentaristas dizem, vamos fazer algumas considerações a esse texto, né? Inclusive, a primeira consideração, a afirmação de que a expressão filhos de Deus é uma referência aos anjos e que esporadicamente o diabo tem acesso ao trono de Deus, é uma inferência, ou seja, é uma dedução, já que o texto é obscuro, né? Até porque não somente os anjos, né? Mas também os cristãos, né? Os descendentes de Abraão, os descendentes de Sem, da linhagem piedosa, né, de Noé, também é considerado filhos de Deus, né? Então vamos para a segunda questão aqui. É necessário considerar que no seu estado original o diabo foi um querubim ungido, que a princípio foi estabelecido no Monte Santo de Deus, a fim de proteger a terra, e foi expulso devido ao seu pecado, se tornando, em razão disso, o príncipe de potestade do ar, fazendo das regiões celestiais a sua habitação. Quando Jesus referiu-se à sua expulsão, ele disse: eu vi Satanás como raio cair do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. É importante salientar que ele somente tem acesso à terra mediante aos seus súditos, né? Que aqui nós vemos que Satanás, depois que ele foi expulso do céu, ele virou potestade do ar. Inclusive nós vamos estar vendo que em Efésios capítulo 6, versículo 10, né, está escrito lá na palavra de Deus, né, que a nossa luta não é contra a carne, né, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra as hostes celestiais da maldade, né, nos lugares celestiais, né? Então ele virou potestade, ele se tornou potestade dos ares, né? Quando o Senhor lhe perguntou de onde vinha, ele respondeu: de rodear a terra e passar por ela, né? Isto é, veio da sua própria habitação, os ares. Segundo as Escrituras, ele somente será lançado na terra por ocasião da grande tribulação. Apocalipse capítulo 2, 12, versículo 9, que Satanás será lançado à terra. E para que não mais engane as nações, a Bíblia diz que será amarrado e preso, lançado ao abismo por 1000 anos. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Assim sendo, na atual dispensação, ele não está na terra, e também ele não está no inferno, né, como alguns até mesmo acreditam, né? Mas, como Paulo diz, habita nas regiões celestiais. Embora seja o acusador de nossos irmãos, se aproxima o dia em que ele se assentará como réu ao invés de promotor. Portanto, será julgado e sentenciado ao suplício eterno, ao lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, né? Porque Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado e já está condenado, embora ele acuse, né, é o acusador dos nossos irmãos, como diz Apocalipse, capítulo de número 12, né? Terceira consideração, vemos nessa passagem certos elementos que não são facilmente explicáveis. Se esta reunião se fez no céu, em que parte do céu ela ocorreu? Não creio que seja o céu onde está entronizado o Senhor, né, o trono de Deus.
A Bíblia fala sobre a existência de vários céus, inclusive o céu dos céus. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, né? No livro de Crônicas também, Salomão, quando edifica a casa do Senhor, o templo, ele chega a dizer que nem o céu dos céus pode conter a glória de Deus, né? Então o céu dos céus é o terceiro céu. Se o terceiro céu não pode conter a glória de Deus, então a glória de Deus está no quarto céu. Se não me falha a memória, no livro de Apocalipse, na quinta trombeta, nós vemos quando a trombeta é tocada, nós vemos um episódio lá, onde as almas que estão debaixo do altar clamam por justiça pelo seu sangue que foi derramado, né? Mas aí são dados vestes brancas a esta alma, estas almas desses salvos, e que eles aguardassem por mais um pouco de tempo para completasse o número dos seus irmãos que ainda haveria de morrer. Então as almas debaixo do altar, né? Debaixo do trono de Deus, né? Então o trono de Deus, né? Ela está no quarto céu. Inclusive aqui neste texto de Paulo aqui, continuando, o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, segundo Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 4. Então Paulo, ele foi arrebatado até o quarto céu, né? Se a reunião se deu no céu, resta-nos saber em qual deles se deu esta referida reunião. Ora, se pela Bíblia não sabemos sequer se a referida reunião se deu no céu, muito menos saberemos se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro céu, né? Inclusive, por uma questão, né, de irmãos não ficar muito confusos sobre a questão do céu, o primeiro céu é o céu atmosférico, esse que nós olhamos para cima, né, e conseguimos enxergar. Esse é o primeiro céu da atmosfera. O segundo céu é o céu que está além da atmosfera, que está o universo, os planetas, os astros, né? Então este é o segundo céu, onde o homem ele já chegou, né? na Lua, né? Em Marte, né? Existem muitas questões sobre um ter chegado ou não, mas independente, este é o segundo céu. Agora o terceiro céu foi aonde Paulo foi arrebatado. Inclusive os irmãos podem estar depois dando uma lida, uma estudada em 2 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 4, ele fala de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, né? Ele não quis dizer, mas este homem, na verdade, era ele, né? Então, este terceiro céu, o homem natural, ele não tem acesso. Paulo, ele disse que ele viu coisas que o sabedoria e o conhecimento humano não consegue expressar aquilo que ele viu, né? Então, Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu, onde acredito que estão os salvos, né? Os que já morreram em Cristo, os que dormem no Senhor, os que esperam a ressurreição, os que esperam, na verdade, a vinda de Cristo para serem ressuscitados, né? Este é o terceiro céu. E o quarto céu, aonde está a glória de Deus, a presença de Deus, o trono de Deus, né? A quarta questão aqui: se de fato a expressão filhos de Deus é uma referência aos anjos que num determinado dia vieram perante Deus, então a reunião não se deu no céu, já que eles são seres celestiais,
se foi no céu, de onde teria vindo os anjos, né? Então fala ali que no dia que vieram os anjos, né, para o adorar, aí a expressão filhos de Deus, que alguns acreditam serem os anjos. Outros sim, a adoração no céu não é uma atividade espontânea, e sim interrupta, né? Apocalipse capítulo 4, versículo 8, né? Porque no céu a adoração é interrupta, né? A oração é constante. Mas em Jó fala que vieram os filhos de Deus para adorar, né? E vieram da onde, né? Então essa é mais uma questão para levantarmos sobre o texto, né? A quinta questão: se o diabo tem permissão de Deus para adentrar no mais elevado e santo lugar, a fim de acusar e questionar a sinceridade e a retidão dos fiéis servos de Deus, ele não sai de lá, né? Se ele tem livre acesso para entrar no céu, ele não vai sair de lá, né? Ele vai querer ficar lá, né? Porque quando a Bíblia se refere a ele como acusador, diz que ele não cessa diante de Deus fazendo acusações de noite. Apocalipse 12:1. Se ele não cessa de fazer acusações de noite, então ele não sai do céu, né? E se quando o diabo, né, entra no céu, né, o céu vira, no lugar de adoração, vira um tribunal, vira um lugar de tristeza, então o céu é um lugar de tristeza, né? Porque ele está lá, né? Mas pelo que nós conhecemos na Bíblia, o céu é um lugar de adoração, e o céu é um lugar de harmonia, de paz perfeita, de alegria perfeita, de gozo perfeito. Então, realmente não condiz, né, com o que muitos afirmam sobre o diabo ter permissão para entrar no céu a hora que quiser. A sexta questão: é de presumir que a cena do capítulo 2 do livro de Jó não tenha ocorrido no mais elevado e santo lugar, visto que nada abominável nem profano pode entrar na cidade de Deus. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominações. É mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. Ora, se na Nova Jerusalém não pode entrar nada abominável nem profano, como aceitar que o autor do pecado tem acesso perante o trono daquele que é absolutamente perfeito e santo? Sétimo, o importante frisar que para se apresentar perante Deus não é necessário deslocar-se até os céus do céu, porque sendo ele onipresente, está presente em toda parte, né? Inclusive Deus, um dos atributos de Deus é a sua onipresença, está aí presente em todos os lugares, né? Está, no momento que estamos gravando esta aula, transmitindo os irmãos, o Senhor está presente aqui, né? Mas o Senhor também está presente aí juntamente com os irmãos, né? O Espírito Santo, ele está presente, dando graça, renovando a fé, renovando as forças, abrindo um entendimento para compreensão da palavra de Deus, da revelação de Deus, né? Salmos 139 está escrito, né? Para onde, Senhor, fugirei do teu Espírito, né? Se fizer a cama no Seol, ali o Senhor está. Se colocar meu ninho entre as estrelas, ali o Senhor está. Se na profundeza do mar, até a sua mão, né, estará ali, né? Então não tem como fugir da presença de Deus, porque Ele é onipresente. 8. Embora o livro de Jó não revele-se a expressão filhos de Deus, se revele a anjo ou homens, como ocorre em Gênesis 6, versículo 2, contudo sabemos que, quando aos servos de Deus se reúnem, ocorre um verdadeiro conflito no mundo espiritual, né? No momento culto, no momento da adoração, né? Viemos à igreja, né? Sabemos que ocorre um conflito no mundo espiritual.
A Bíblia revela que quando Daniel prostrou-se em oração perante Deus, ocorreu uma verdadeira guerra no mundo espiritual. E ele somente soube porque o anjo lhe revelou, dizendo: não temas, Daniel, porque desde o dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel, capítulo de número 10, versículo 12 e 13, né? Quando Daniel estava orando, buscando ao Senhor, ele não sabia, mas estava havendo uma guerra, um conflito no céu por causa de Daniel, né? E Daniel só soube disso porque o anjo lhe revelou, né? Da mesma forma, Jó, através da sua justiça, adoração a Deus, por causa disso estava também ocorrendo uma guerra, um conflito no céu. E Deus, ele, na verdade, estava tendo uma guerra ali, aonde estava mostrando ao diabo que Jó não adorava ao Senhor por interesse, porque era próspero, porque era o maior do Oriente, né? Mas adorava a Deus pelo que Deus era, né? Inclusive, no livro de Salmos está escrito, né, que o Senhor, ele revelou os seus caminhos a Moisés, né? Seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel, né? Então a Moisés o Senhor revelou os caminhos, revelou o seu coração, né? Mas aos filhos de Israel revelou as suas obras, a sua mão, né? Então você vê que devemos adorar a Deus não por aquilo que Deus faz, né? Mas por aquilo que Deus, ele é: Senhor, Criador, poderoso, eterno, bendito, santo, né? Salvador, Redentor, né? Ele é a vida, é o caminho, ele liberta, ele transforma, ele muda o cativeiro, né? Ele levanta, ele consola, ele opera, ele é tudo em todos, né? Então é por isso que nós devemos adorar o nome do Senhor. Assim sendo, muitas coisas aconteceu no mundo espiritual devido às nossas reuniões, e nunca sabemos, a não ser que Deus nos mostre, né? Quando adoramos ao Senhor, quando fomos à igreja, muitas coisas no mundo espiritual acontecem, mas não sabemos, né? A não ser que Deus ele nos mostre. 9. Que o diabo é acusador. Não temos dúvida, porque a Bíblia declara, porém ela não esclarece onde nem como se processa a acusação. A providência nos ensina, a prudência nos ensina a calar quanto a Bíblia silencia, né? Quando a Bíblia silencia, nós devemos calar, né? Portanto, diante deste enigmático texto, é melhor acatar o que nos diz Deuteronômio 29, versículo 29, né? O que está escrito em Deuteronômio 29, versículo 29? As coisas reveladas são para nós, né? Para os homens, né? E os seus filhos, porém as encobertas são para o Senhor nosso Deus, né? Então as coisas que estão nos reveladas pela palavra de Deus são para nós, e aquelas coisas que não estão reveladas, né? Porque tem pessoa que quer saber aquilo que a Bíblia não diz, e aquilo que a Bíblia não diz devemos nos calar, né?
Então, quando a Bíblia se cala, nós devemos calar, né? Mas quando a Bíblia ela fala, ela revela, são para nós, para o nosso conhecimento. Portanto, é mais sensato dizer que a cena de Jó do capítulo 2 se deu num lugar que não sabemos. Jó envergonha um adversário. Sabemos que até então o adversário havia se deparado com muitos servos fiéis de Deus, né? Como foi no caso de Abel, Enoque, Noé e muitos outros. Mas um homem que de quilate espiritual de Jó, ele ainda não havia se deparado. Embora imperfeito, a sua integridade era incomparável. A sua confiança em Deus era inabalável, mesmo incitando contra ele sem causa, para destruir os seus bens, seus filhos, a sua saúde, e enfermado com uma chaga maligna desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. O patriarca não blasfemou, nem ainda atribuiu a Deus falta alguma. Apesar de ser induzido a pecar e apostatar-se da fé, devido às investidas maléficas que o levou à indigência, deixando no fundo do poço a profunda angústia e a miséria que se abateu sobre a sua vida, não foi capaz de destruir as suas forças, a ponto de impedir de adorar a Deus, né? Porque, como vemos, depois de todo esse sofrimento, ele ainda encontrou forças para adorar o Senhor no meio do sofrimento, né? Ele tinha uma plena confiança em Deus. E a confiança em Deus que Jó tinha era uma confiança inabalável, né? Oxalá se todos nós tivesse essa confiança em Deus. Inclusive tem alguns textos no livro de Jó que nos chamam muito a atenção. Alguns textos conhecidos como o livro de Jó, capítulo 13, no versículo 15. Jó, ele diz ainda, né? Ele diz da seguinte forma: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele, né? Então, ainda que Deus me mate, né? Porque na vida de Jó a única coisa que faltava para ele era morrer, né? Porque já tinha perdido tudo, não tinha nada, perdeu suas riquezas, sua família, perdeu a sua saúde, estava em profundo sofrimento, só restava para Jó a morte. Mas ele diz: ainda que Deus me mate, ainda que ele me mate, nele esperarei, né? Ele estava esperando em Deus, né? Então é uma grande lição para nós, para esperarmos no Senhor. O salmista, do Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu, né? Tiago, mais tarde, ele escreveu dizendo, né? Viste a paciência de Jó e viu o fim que ele deu, que Deus lhe deu, né? Muitas das vezes o crente, ele não tem paciência, nós não temos paciência, né? Mas existe momentos na nossa vida que não há nada mais o que fazer a não ser esperar em Deus, né? Esperar no Senhor, confiar nele, né? No livro de Jó também, um texto bastante conhecido, que é o capítulo 19, versículo 25, né? Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, né? Então ele tinha em seu coração
a ideia de redentor, né, que é resgatador, é salvador, libertador, né, atributos de Cristo, né, Jesus é o redentor, né, então eu bem sei que o meu redentor vive, né, o nosso redentor, ele vive, né, e que por fim o Senhor haveria, né, de até mesmo se levantar para salvá-lo, né, daquela circunstância, daquela situação, socorrê-lo daquela circunstância aquele sofrimento ao qual ele estava passando, né? Pois bem, Jó tira Satanás de cena, né? Jó não era do tipo de crente que até um simples tropeço atribui ao diabo, né? Porque existem crentes que tudo ele atribui ao diabo, né? Inclusive tem o crente que ele é pessimista e o crente que é otimista, né? O crente que ele é pessimista, né, ele só pensa negativo, né? Porém, aquele que é otimista, ele só tem pensamentos positivos, né? Nós devemos ser otimistas, não sermos pessimistas. Pessimista, ele só pensa negativo, né? Que não vai dar certo, não vai conseguir, não vai dar, né? É sempre negativo, né? Inclusive se diz que tinha um crente que era pessimista e outro otimista, né? E o crente pessimista, quando ele saiu da garagem de carro, né? Saiu da sua casa, tirou o carro da garagem para ir para a igreja, o que aconteceu? Furou o pneu, né? Aí ele viu o pneu furado, era bem na hora do culto de ir para a igreja. Aí o crente pessimista, ele pega disso, tá vendo? Bem na hora de ir para a igreja, né? Vou sair de carro, fura o pneu. É o diabo mesmo que fez daí, né? Para não ir na igreja, né? Aí, porém, o crente que é otimista, ele já vê as coisas de outra forma, de outra maneira, né? Aí o crente que é pessimista diz que ele foi tirar o carro da garagem, né? E tirando o carro da garagem para ir para a igreja, aí fura o pneu, né? Aí ele vê o pneu furado, aí ele pensa consigo, né? Acho que Jesus ele quer que eu falo do evangelho para o borracheiro, né? Então você vê que dependendo da pessoa, a visão das coisas ela muda. Por quê? Porque tem pessoas que são pessimistas, só pensa negativo, contrário, muitas das vezes atribui tudo ao diabo. O diabo que fez isso, o diabo que furou o pneu, o diabo que a pessoa vai pega ônibus, né? Aí some o passe, é o diabo que sumiu com o passe de ônibus, sumiu com o par de sapato, por isso que eu não estou achando, né? Mas não devemos ser dessa forma, porque Jó ele não atribuiu nada ao maligno, né? Não fez propaganda para o diabo, né? Jó em nada atribuiu que o diabo ficasse famoso em virtude das espetaculares desgraça que ele causou. Muito pelo contrário, ele o tirou de cena. A Bíblia afirma que mesmo depois do segundo golpe mortal que o maligno lhe conferiu, causando-lhe um indescritível sofrimento, a ponto da sua própria esposa indicar-lhe o suicídio como sendo a melhor situação para a sua vida, né? A mulher de Jó disse para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morra, amaldiçoa o seu Deus e se mate, né? Indicando ali o suicídio para Jó, né? Mas Jó respondeu dizendo: como fala uma louca, assim fala tu, né? Recebemos o bem de Deus com prazer, porventura também não receberíamos também o mal, né? Então ele não atribuiu ao diabo, né? O patriarca demonstrou que tinha consciência da soberania divina sobre sua vida, ao responder-lhe: como qualquer doida, assim falas tu,
recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal, né? Jó capítulo 2, no versículo 10. Verdadeiramente nenhuma referência ele fez ao adversário. Contudo, não significa que o ignorava, significa que mesmo no auge da sua dor, depois de solapo pelo impetuoso vento da morte, prostrado em terra, submergiu pelas águas da aflição, o patriarca continuava certo de que o Todo-Poderoso se encontrava no comando do universo, né? Então, Jó capítulo 6, ele diz, né? Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim, que foge do agrado de Deus esmagar-me, que fora do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo, né? Então, olha que declaração de Jó, né? Que as flechas do Todo-Poderoso foi cravadas nele, né? E que ele absorvia seu corpo, né? O seu sofrimento absorvia esses venenos, né? Os temores de Deus arregimentaram contra ele, né? E foi do agrado esmagar-lhe, né? E que soltasse a sua mão e acabasse com ele, né? Ai de nós, irmãos, se o Senhor soltar a nossa mão, né? Ai de nós, amados irmãos, se Deus, ele virar as costas para nós, né? Ai de nós, sem a graça de Deus, né? Inclusive tem um salmo de Davi que disse, né? O salmista escreve dizendo: dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Mas o Senhor virou o rosto e eu fiquei todo confundido, né? Então, no momento da prosperidade, no auge da prosperidade, da bênção, né? A pessoa se acha inabalável, né? Se acha inabalável, se acha, né, que está no controle, está acima de todo mundo, né? Mas só que o salmista diz que o Senhor virou o rosto, ele já ficou todo confundido, né? Então, se só do Senhor virar o rosto, né? Só o Senhor tirar a sua graça, nós não somos nada, não somos ninguém, né? Sem a graça de Deus, não somos nada e não podemos fazer nada. Jesus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Inclusive o apóstolo Paulo passa por uma situação dessa quando ele ora 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele, né? Um sofrimento que ele tinha também. Mas o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça, ela é suficiente. Aleluia. A graça de Deus, ela é suficiente em nossa vida, irmãos. Independente do problema que nós estejamos passando, que você se encontra, da luta, da batalha, da aflição que você está passando, a graça de Deus, ela é suficiente, né? E eu profetizo a graça de Deus sobre a sua vida. Eu creio que a vitória é grande no nome do Senhor Jesus. Aleluia. A atitude de Jó não era dualista. Jó não era adepto do dualismo. Segundo o dicionário teológico, dualismo é
é postulado filosófico teológico que admite a coexistência eterna de dois princípios, o bem e o mal. Na religião persa, vemos tal doutrina desenvolvida ao extremo, a tal ponto que o mal é considerado um antideus. Ora, o mal passou a existir em consequência do orgulho demonstrado pelo querubim ungido, Ezequiel 22. Se não tivesse eternidade antes, não a terá depois, pois o Senhor Jesus Cristo destruí-lo-á radicalmente, né? Então, nesse sentido, né, o mal foi uma consequência, né? Porque, na verdade, Deus, Ele é bom e é 100% bom, né? Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, né? Então, o mal foi não é um antideus, algo que sempre existiu. O mal foi ocasionado. E o que ocasionou o mal? Deu origem através de Satanás, né? Da sua rebelião contra Deus, né? Que aí aonde surgiu o mal, né? E na verdade a Bíblia diz que Jesus, no livro de Apocalipse, que ele destruirá o mal por completo, né? Que o mal ele tem os seus dias contados, né? Porque o Senhor Jesus haverá de destruir, né? Nesse sentido, não existe dualismo, mas uma oposição sistemática a Deus. Oposição essa, aliás, que está presente a ser pisada por Jesus Cristo. Outro sim, a luta contra o diabo não está na esfera divina, como entende os defensores do dualismo, até porque Deus o destronou e o seu poder de ação é condicionado à permissão de Deus, né, do Todo-Poderoso, né? Então a atuação do maligno está condicionado, o poder do maligno está condicionado à permissão de Deus, né? A batalha contra as hostes espirituais da maldade está na esfera humana, né? Porque na esfera espiritual, né? Na esfera divina, já foi vencida, né? Satanás ele já foi expulso, já foi destronado, né? Mas no entanto, ele na verdade ele é um opositor a Deus, e o qual também ele incitou ao pecado, né? Induziu ao pecado, né? Através de Adão e Eva, e através da influência maligna, o pecado foi introduzido à raça humana, porque até na raça humana Deus criou, diz a Bíblia que Deus ele criou o homem reto, porém ele buscou inversões, está lá no livro de Eclesiastes, se não me falha a memória. Então, na raça humana também era perfeita, Deus criou o homem perfeito, né? Mas só que através da entrada do pecado, todas as mazelas humanas, todas as mazelas entrou na raça humana, o pecado entrou na raça humana. Porém, por isso que Jesus, sendo Deus, ele se manifestou em carne, se fazendo semelhante ao homem, para redimir a raça humana, salvar a raça humana, né? É nisso que consiste, né, a batalha espiritual, né? Então, como eu disse aos irmãos, Jó, ele foi provado, mas além de ser provado, Jó ele foi aprovado por Deus, né? Então, nós somos provados para sermos aprovados pelo Senhor, né?
E o Senhor aprovou a Jó. Jó passou na prova, né? Porque o que acontece com muitos, né? Às vezes Deus ele manda uma prova, aí a pessoa não é aprovado, né? Na faculdade, por exemplo, a pessoa passa uma prova e não passa, né? Tira nota ruim. O que acontece? Aí tem que fazer outra prova de novo, né? Então muitas das vezes é conosco, nós passamos por uma prova e não passamos por aquela prova, e somos provados novamente para depois ser aprovado. Deus ele nos prova para sermos aprovados, e Jó foi aprovado por Deus. Inclusive Jó ele indagava dizendo que queria, né, estar perante Deus, né, para se justificar, para indagar por que, a razão. Ele queria se apresentar perante o Senhor, né, para questionar a Deus por que ele estava passando por aquilo, né? E isso também acontece conosco, né? Porque às vezes passamos por uma situação, por um problema onde nós queremos questionar a Deus: Senhor, por que estamos passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Então, isso também foi a indagação de Jó, né? Ele queria se apresentar perante Deus, mas a partir do livro de Jó, capítulo 38, né? Não é Jó que se apresenta perante Deus, né? Jó imaginava que ia morrer naquela situação, naquela enfermidade, e quando se apresentasse diante do Senhor, né? Jó ele queria saber de Deus o porquê, né? Indagar a Deus as razões que ele tinha passado por aquilo, né? Mas em vez de Jó se apresentar a Deus, capítulo 38 diz a Bíblia que Deus que se apresenta a Jó, que Deus se manifesta a Jó. Inclusive que nos chama a atenção que Deus ele se aparece ali no livro de Jó 38, versículo 1: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, né? Então, imagina o Jó estando lá em terra, em pó e cinza, naquele sofrimento. De repente ele vê de longe se formando um redemoinho, né? Um redemoinho, né? Um furacão, um tornado, né? E quando a gente falamos em redemoinho, furacão, tornado, nós lembramos de destruição, né? Mas só que Jó ele já estava com a vida destruída, né? Não havia mais destruição do que aquela que ele estava passando, né? Porém, na tradução grega, redemoinho, aqueles redemoinhos com raios, né? Raios, relâmpago. Então, este redemoinho, Deus se apresenta a Jó no meio do redemoinho, né? E no meio do redemoinho, aí é Deus que se apresenta a Jó. E Jó, ele queria questionar a Deus porque estava passando por aquilo, né? Ia perguntar para Deus por que estava passando por aquilo. E nós vemos, irmãos, depois pode estar meditando, livro de Jó, a partir do capítulo 38 em diante. Em vez de Jó fazer pergunta a Deus, é Deus que começa a fazer pergunta para Jó. E nessas perguntas, Deus ele não responde o porquê que Jó estava passando por aquilo, né? Muito pelo contrário, nessas perguntas que Deus ele faz para Jó, Deus estava mostrando a sua soberania, estava demonstrando o seu poder, demonstrando quem Deus era, né? Demonstrando a grandeza de Deus. Inclusive Deus ele começa dizendo: quem é este que escurece os meus conselhos com palavras sem conhecimento? A partir daí, Deus ele começa a fazer pergunta para Jó. Jó queria perguntar para Deus, mas é Deus que começa a perguntar para Jó, né? Fazer perguntas para Jó, né? Alguns escritores, alguns estudiosos
dizem que Deus ele faz em torno de 70 a 71 perguntas para Jó, né? Está no livro de Jó 38 em diante. Deus ele faz algumas perguntas para Jó, né? E quantas perguntas Jó consegue responder? Quantos os irmãos acham? Jó não conseguiu responder nenhuma pergunta, né? Inclusive, nos chama a atenção, né? Até mesmo algumas delas, né? Deus ele fala para Jó, no capítulo 38, versículo 4: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência, né? Quem pôs as medidas, né? O seu cordel, as suas hastes, né? Então Deus ele começa a fazer pergunta para Jó, né? Quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre, né? Então quem encerrou o mar com portas, né? Dizendo para o mar, né? Vai até aqui, né? Até a praia do mar e dali não volta, né? Então Deus ele faz várias perguntas para Jó, em torno de 70 perguntas, e Jó ele não consegue responder nenhuma. Por quê? Porque Deus ele mostra a sua grandeza, o seu poder incomparável e imensurável, a sua soberania, né? Então, a partir daí, quando Deus ele começa a falar com Jó, no livro de Jó 42, no versículo 2, então Jó ele responde para Deus, né? Porque quando Deus fala com Jó, Jó ele aprende 5 coisas, né? Eu disse aos irmãos que ia trazer para os irmãos um ensinamento em forma de esboço aqui, 5 coisas que Jó aprendeu com a sua prova, né? Então, quando passamos por alguma prova, Deus ele quer nos ensinar, quer nos aprovar, quer nos ensinar algo em nossa vida, né? Não devemos perguntar para Deus, né? O porquê está passando por aquilo, né? Mas sim, para quê, né? Qual é o propósito, o objetivo de Deus em nossa vida, né? Então, os irmãos, vou mostrar para os irmãos aqui 5 coisas que Jó aprendeu com a sua prova, né? Nós vemos aqui, a primeira, Jó, capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, né? Então Jó aprendeu, né, nessa prova, nessa experiência, que Deus pode todas as coisas, né? Que Deus pode tudo, né? Que Deus ele pode todas as coisas, que Deus ele tem todo o poder, né? Então Deus ele é soberano, ele pode todas as coisas, ele tem todo o poder, né? Porque para Deus tudo é possível, diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? Deus ele pode todas as coisas, né? Essa é a primeira lição que Jó aprende, né? Que o Senhor, que Deus, ele pode tudo, né? Inclusive, mais tarde, Paulo, ele chegou a dizer: posso todas as coisas em Deus, né? Então, se Deus ele pode todas as coisas, então, pela fé em Deus, né, nós podemos todas as coisas, né? Nós podemos vencer todas as situações em nossa vida, né? Então, a segunda lição que Jó aprende é: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lá no versículo 2 ainda também. Ele aprendeu que os planos de Deus não podem ser frustrados, né? A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Isaías que agindo Deus, quem impedirá? Né? Se não me falha a memória, Isaías 43, 13. Agindo Deus,
quem impedirá? Então, quando Deus ele quer agir, quando Deus ele tem um plano, quando Deus tem um propósito, né, ninguém pode impedir, frustrar os planos de Deus. Dizem Provérbios que o coração do homem faz planos, né? Mas o propósito de Deus permanecerá. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Não há inferno, não há demônio, não há homem, não há nada que pode impedir os planos de Deus, né? Nossos planos, às vezes, eles podem ser impedidos, mas os planos de Deus não podem ser impedidos, né? Então, muitas das vezes, né, tem pregador que diz assim: ó, Deus tinha algo a fazer aqui nesta noite, né? Mas havia um impedimento, né? Mas só que, se Deus ele quer fazer, não existe impedimento. Não há pecado, não há demônio, não há inferno que possa impedir, né? É claro que, né, os propósitos de Deus, ninguém pode impedir a Deus, né? Mas muitas das vezes as bênçãos em nossa vida podem ser impedidas, né, por causa das nossas falhas, né? Então, nós podemos ser impedidos, né? Porém, Deus, ele não pode ser impedido. Nada pode impedir. Jó também aprende a terceira lição. Falei do que não entendia, do que eu não sabia, né? Porque ali em Jó 42, versículo 2 ao 6, olha o que diz, né? Eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, dizendo tu que sem conhecimento encobre o meu conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas para mim que eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntei, tu me ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas, né? É o que está escrito, Jó 42, do versículo 2 ao 6, né? Então ele aprendeu, primeiro, que o Senhor tudo pode. Segundo, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Terceiro, Jó ele falou daquilo que ele não entendia, ou seja, daquilo que ele não sabia. Às vezes nós falamos daquilo que nós não sabemos também. Os amigos de Jó falaram daquilo que eles não sabiam, né? Jó ele não sabia o que estava acontecendo, né? Então ele falei daquilo que não sabia. Às vezes nós falamos também não sabemos, né? Porque as coisas de Deus são maravilhosas demais, como disse Jó. Quarto, eu te conhecia de ouvir falar, né? Então, essa quarta questão aqui também é bastante importante. Por quê? Porque muitas pessoas conhecem a Deus de ouvir falar. Jó ele conhecia de ouvir falar, né? Mas agora era um conhecimento, né? Um conhecimento natural de Deus, ouviu falar. Mas agora os olhos de Jó veem a Deus, né? Ele tem uma experiência pessoal com Deus, né? Ele tem um conhecimento de Deus experimental, né, em sua vida, né? Não foi de ouvir falar. Tem pessoas, tem crente que conhece a Deus somente de ouvir falar, mas não teve uma experiência com Deus em sua vida, né? E Deus, ele quer que nós tenhamos uma experiência com Ele. Deus, ele quer ter uma experiência na sua vida, né? E não somente a experiência da conversão, que é uma grande experiência também, mas ele quer ter Deus, ele quer, na verdade, ter uma experiência em sua vida, uma experiência diária, né? Muitas das vezes também, quem sabe existe algum crente aí que
ainda não é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo também é uma experiência pessoal com Deus. Você é mergulhado, batizado no Espírito Santo, recebe a promessa de Deus em sua vida, um revestimento de poder, né? Isso também é uma experiência pessoal com Deus, né? Não devemos conhecer a Deus somente de ouvir falar, mas sim devemos ter uma experiência com Deus. Na quinta coisa que Jó aprende, na última, Jó ele diz: me abomino e me arrependo até o pó, né? O que Jó queria dizer? Jó queria dizer: Senhor, eu retiro tudo aquilo que eu disse, né? Eu me arrependo, me abomino, eu retiro tudo aquilo que eu disse, né? Eu falei daquilo que eu não sabia, daquilo que eu não entendia, né? Então eu retiro tudo aquilo que disse. Eu estou errado, mas o Senhor está certo, né? O Senhor sabe todas as coisas, né? Inclusive, irmãos, podem ver que no livro de Jó, no capítulo 42, é o último capítulo do livro de Jó, e também Deus ele manda os amigos de Jó ter com Jó para que Jó oferecesse sacrifícios, né? Oferecer sacrifícios a Deus. Então Jó ele intercede pelos seus amigos, porque Deus ele repreende os amigos de Jó porque eles não falaram o que era reto de Deus, do Senhor, né? E para que não houvesse nenhuma mágoa contra Jó, porque Jó poderia ter alguma mágoa deles devido ao fato de seus amigos, né? Em vez de consolá-lo, começaram a acusar e falar contra Jó, né? Então Deus ele manda Jó orar pelos seus amigos, oferecer sacrifício pelos seus amigos. E Jó ele ora pelos seus amigos, intercede pelos seus amigos. E quando ele intercede pelos seus amigos, diz a Bíblia que Deus ele vira o cativeiro de Jó, muda a vida de Jó, né? Enquanto ele orava para os seus amigos, está lá no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 10, né? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro de tudo quanto dantes possuía, né? Então Deus virou o cativeiro de Jó, deu em dobro toda a riqueza que ele possuía, né? Ele também lhe deu 7 filhos e 3 filhas como dantes, né? Porque Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Deus ele deu novamente 7 filhos e 3 filhas, né? Mas alguém pode até mesmo dizer, né? Uma vez eu cheguei até a pensar nisso, né? Falou, se Deus deu tudo em dobro para Jó, daquilo que Jó possuía, por que não deu o dobro de filhos também, né? É uma pergunta, né? Uma indagação, né? Mas só que Deus ele também não deu o dobro de esposa para Jó, né? Era só uma esposa só, né? Acredito que seja a mesma, né? O livro não fala, mas na verdade o que acontece é que Deus deu em dobro daquilo que Jó possuía. Agora os filhos, diz a Bíblia que os filhos não são nossos, né? Diz a Bíblia que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então os filhos são de Deus, são do Senhor. Nossos filhos pertencem a Deus, são herança do Senhor, né? Não era herança de Jó, por isso que Deus não deu o dobro de filhos para Jó. E inclusive no versículo 16 da palavra de Deus, capítulo 42, o Senhor acrescentou 140 anos para Jó, né? Inclusive, se nós imaginarmos que Jó provavelmente tinha pelo menos uns 60 anos
quando ele foi provado. Se for assim, o Senhor acrescentou 140 anos, Jó viveu 200 anos, né? Mais ou menos ali no período que vivia, né? Esse período mais ou menos viviam as pessoas no período do patriarca Abrão, porque Abrão viveu 175 anos, né? Então, sendo assim, Jó teria vivido 200 anos, né? Porque Jó, ele não tinha menos que 40 anos, né? Quando foi provado, né? Era daí para mais, né? Acredite que ter uns 60 anos, né? Porque ele era o maior do Oriente, tinha acumulado uma grande riqueza, né? Uma pessoa respeitada, uma pessoa próspera, né? Então, para se adquirir tudo isso, não é da noite para o dia, né? Leva tempo, leva muito tempo, leva anos, né? Então, o Senhor abençoou Jó de tal forma que, na verdade, ele foi próspero e farto de dias, né? Então, nós vemos que, como disse Tiago, né? Tiago, ele diz lá no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 11: Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, né? Então, no sofrimento do justo, Deus ele está visando o bem, né? Está visando lá na frente. Enquanto, né, olhamos só para o momento agora, enquanto muitos só olhavam, os amigos de Jó, a família de Jó, só olhavam para o sofrimento de Jó, Deus já estava olhando, né, a vida de Jó mudada, a vida de Jó transformada, né? A vida de Jó sendo abençoada, sendo prosperada. Tudo que ele tinha perdido, o Senhor já estava vendo tudo em dobro, né? No momento que Jó já estava sofrendo, Deus já estava vendo lá na frente, já estava vendo a bênção, já estava vendo o galardão, né? Então, não olhe para a luta momentânea que você está enfrentando, não olhe para a aflição, não olhe para as dificuldades, né? Olhe lá na frente. Lá na frente, o Senhor tem a bênção, tem a vitória, tem a promessa, tem o galardão, tem a coroa, tem a promessa, né? Então, na verdade, vemos aí 5 coisas que Jó, ele aprende na sua provação. Que Deus tudo pode, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Ele falou daquilo que ele não entendia. Ele conhecia Deus somente de ouvir falar, né? E ele se arrependeu de tudo aquilo que ele disse, né? Porque ele não conhecia e nem sabia, né? Então ele retirou tudo aquilo que ele disse. Quando Deus ele se manifesta para Jó, né? Assim nós concluímos o livro, esse livro de Jó, né? Esse belíssimo hino poético, é o primeiro dos livros poéticos. Semana que vem nós vamos estar falando sobre já o livro de Salmos, né? E assim nós encerramos essa terceira aula citando a nossa divisa no 3. 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos, em nome de Jesus. Aleluia.